Oi, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos à TV Assembleia Legislativa. A gente começa o programa agora mostrando para você imagens da nossa capital, vista lá do Morro do Mendanha. O céu está claro, né? Não tem nuvens, pelo menos não há previsão de chuva nas próximas horas, nem hoje. Mas a gente vai continuando aqui com o Agora Goiás, que está começando, mostrando também imagens da nossa cidade. O que você está vendo ao vivo é a Avenida 85, ali no alto do setor marista, né? O trânsito em direção ao centro está mais congestionado. Com essas imagens, a gente começa o nosso programa que hoje tem muitas informações importantes para você. Fique com a gente. Gente, já virou uma tradição aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Quarta-feira é o dia do almoço cultural aqui na Lego. Servidores, visitantes da casa puderam ouvir uma boa música instrumental e tivemos também a participação de estudantes de psicologia. A repórter Cristal acompanhou a festa. O almoço cultural que acontece todas as quartas-feiras aqui no saguão do terceiro andar da Assembleia Legislativa de Goiás foi novamente um sucesso. Contou com música, participações, psicólogos e, claro, a Ana Rita está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre esse evento que está sendo tão importante e já entrou aqui no calendário oficial da Alego, né, Ana Rita? Exatamente. O almoço cultural é um espaço em que a gente tem apresentações culturais, mas procuramos aliar isso a uma concepção de saúde, porque nós sabemos que a música, a arte, o lazer, o entretenimento são também determinantes de saúde. E hoje nós tivemos aqui a satisfação de contar com alunos do curso de Psicologia da Faculdade Universo, também o Instituto Olhos da Alma Sam, que traz aqui para os servidores da casa, nossos visitantes, algumas orientações também acerca da saúde mental. E o Trio Canindé foi quem animou o almoço cultural desta quarta-feira, trazendo uma boa música para o pessoal que participa aqui, né, que vem transitar ou almoçar aqui na Assembleia. Como que vocês veem essa iniciativa? Primeiro que a música instrumental, e música instrumental é uma coisa que a gente tem pouco acesso, né, na cidade, enfim, e aqui é por uma causa ainda mais nobre, mas sempre quando é bom a gente poder diversificar e colocar a música instrumental. A gente tem um evento que acontece toda quarta no Zé Latinhas, e o Jorge conheceu a gente lá e a gente usa desse propósito para mostrar o nosso trabalho também, desses eventos semanais que às vezes as pessoas não sabem que existem, né? Almoço e música combina bastante, né, Merê? Demais, demais. Bateu até uma fome, então a gente vai até comer. Que é estudante de psicologia da Universo, veio participar também do almoço cultural de hoje, porque afinal de contas o intuito desse almoço é realmente cuidar da saúde mental e nada melhor do que encher a barriguinha e encher a alma e a mente também, né, Luiz? É isso aí, Cristal. Você sabe que ao longo dos tempos, todos nós precisamos e necessitamos cuidar da nossa saúde mental. A mente é ela que controla todas as nossas emoções, os nossos sentimentos. E se você não cuida da sua emoção, se você não cuida da sua mente, a sua vida passa a viver em desarmonia. E todos nós necessitamos desse cuidado pessoal. E vale lembrar para você, funcionário da Assembleia Legislativa de Goiás, e para você, visitante, venha todas as quartas-feiras, no horário do almoço, aqui no saguão do terceiro andar e curta esse almoço cultural. Tenho certeza que vale muito a pena. As
As eleições municipais já estão chegando. Este ano nós vamos escolher vereadores, vice-prefeitos e prefeitos em todo o país. E é claro que tem muitas regras, tem muita discussão a ser feita e por isso a gente sempre abre espaço aqui no nosso programa Agora Goiás para debater eleições. Hoje nós estamos recebendo o professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, está tudo bem com o senhor? Bom dia, José. Bom dia, audiência qualificada. Graças a Deus, tudo ótimo. O que mais preocupa o senhor numa eleição como essa, na era digital, como nós estamos tendo? Olha, não só a mim, mas a todos os atores, né, do processo eleitoral, principalmente candidatos, partidos políticos e também o eleitor, né? É a situação de fake news, né, a desinformação e agora com um tempero a mais aí da inteligência artificial. Por que o senhor preocupa tanto? Olha, nós temos visto as chamadas deepfakes, né, onde há uma montagem até mesmo grosseira, né, de pessoas, candidatos ou qualquer outra pessoa falando situações que são colocadas na boca dele, né? Na verdade ele não fala. E com a inteligência artificial a gente começa a verificar imagens produzidas pela inteligência artificial, vídeos, né, ou até mesmo áudios com uma riqueza de detalhes que passa ali desapercebido pela maioria das pessoas, que possam levar a engano. E aí vamos imaginar um candidato que de repente não falou algo ou falou algo, mas é retirado de um certo contexto, pode prejudicar uma campanha eleitoral, por exemplo. A Justiça Eleitoral está preparada para isso? A Justiça Eleitoral, né, é um ramo do Poder Judiciário que de certo modo, vanguarda, né, está sempre um passo adiante, né, em relação aos demais ramos. Isso por quê? Porque a eleição ela é muito dinâmica. Então, se a Justiça Eleitoral também não acompanhar esse dinamismo, ela se perde. Agora, é uma situação, Jordevar, que eu vou ser bastante claro, né? A sociedade em si não está preparada. Então, a Justiça Eleitoral, como componente dessa sociedade brasileira, ela está se preparando para isso, né? Eu creio que deveria existir uma certa regulamentação dessas formas, né, de inteligência artificial, até mesmo para que no próprio sistema fosse obrigado, né, quando o sistema produzia algo, um vídeo ou uma imagem, já vinha com algum tipo de tarja, né, dizendo que aquilo ali foi produzido por uma inteligência artificial com marca registrada, por exemplo. Eu até quero aproveitar esse gancho que o senhor está dando aí. Nós estamos vivendo um momento de uma polêmica muito grande, uma polêmica, vamos dizer, mundial, porque Elon Musk, né, está exatamente numa discussão mais pesada com o STF em relação a essa questão da regulação das plataformas. É importante regular as plataformas para que a gente tenha isso que o senhor está dizendo? Olha, é extremamente importante, né? Jordevato, você vai fazer qualquer coisa, você tem que ter a sua identificação. Né? Você vai publicar um livro, vai publicar um artigo, onde quer que seja, você tem que colocar ali a sua identificação. Ainda que você utilize um pseudônimo, né, num livro, numa sua obra, mas está ali a sua identificação por trás disso. Eu creio que nas redes sociais também seria importante que fosse cadastrado o CPF da pessoa, né? Ainda que utilizasse ali algum tipo de apelido externo, mas pelo menos para as redes tivessem isso. Agora, com relação ao Elon Musk, tem uma situação bastante interessante isso, né? Porque ele levou informações da Justiça brasileira para uma comissão no Congresso norte-americano. Isso aí pode levar, por exemplo, né, aos países para se proteger, por exemplo, não permitir a entrada de redes sociais. Né? Vamos imaginar, olha, um país qualquer, olha, a decisão do Poder Judiciário em qualquer país poderá ser escrutinada por uma comissão dos Estados Unidos sobre o aspecto de que a rede X, né, antigo Twitter, por ser sediada nos Estados Unidos, precisa cumprir a legislação norte-americana. Olha, isso aí traz uma certa confusão, principalmente, né, em questão de soberania nacional. Né? Qualquer decisão em qualquer país, né, daquele poder judiciário interno poder ser escrutinado por uma comissão de outro país, não pode. Afeta. Não é que não possa, né, mas veja, a decisão aqui ela estava correndo em segredo de justiça.
De repente a corte, de repente um órgão político dos Estados Unidos fala, olha, nós queremos ter acesso a essa informação. Vamos imaginar só que essas informações fossem, por exemplo, de tráfico de drogas, de tráfico internacional de pessoas, e de repente fosse obrigado a levar a público essas informações. Não haveria, de certo modo, uma ofensa à soberania nacional do país? Eu acredito que sim. Eu me preocupo com a seguinte situação, se uma mentira é colocada para veiculação nas redes sociais, isso, como a gente sabe, ela prolifera de uma forma espantosa, né? Viraliza realmente em questão de segundos. Como tirar isso? A discussão é exatamente essa, como solicitar a plataforma para que aquilo seja retirado, já que é mentira, já que pode prejudicar alguém. Impressionante nisso, a plataforma às vezes ela se escuda nessa situação da liberdade de expressão e fala, olha, eu não tenho responsabilidade. Não, mas ela tem sim. E, vamos imaginar fotografias ou imagens, né, de pedofilia. Como ela vai falar que ela não tem responsabilidade em tirar aquilo do ar? Ela tem essa responsabilidade, né? E ela se escuda, não, isso aqui é liberdade de expressão. Não é. Se é algo, né, sabidamente mentiroso, a rede social ela tem a obrigatoriedade de retirar por si só também aquela. Exatamente, o senhor falou um negócio que eu me lembrei aqui, daquela pessoa que promoveu um atentado, matando pessoas e transmitiu ao vivo. Uhum, exato. A rede social, ela não... Interessante... Que tinha que ser impedido, na minha opinião. Não, tem não que é ser liberdade impedido. de expressão. Não entra. Eu falo mais, Jordevar, a questão, por exemplo, do autoextermínio, né? Os veículos de comunicação social, rádio e televisão, eles sempre tiveram um código de conduta muito bom nesse sentido, de não, olha, só noticia, olha, fulano morreu de causas não publicadas ainda, não se sabe. Só isso. A gente, né, que está por trás, a gente até imagina, foi por causa disso, mas não se noticia. Por quê? Porque isso aí poderia elevar o número de pessoas que tentassem também o autoextermínio. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, essa pessoa que foi ofendida, ela pode socorrer ao Poder Judiciário, se for candidato, né, à Justiça Eleitoral, para determinar a retirada disso. Agora, é muito parecido com aquela situação, né, da pessoa que leva um saco de plumas num morro, espera bater um vento e joga essas plumas ao ar, beleza, as plumas foram, agora tente recolher. Vai recolher? Pode recolher uma ou outra, mas todas é impossível. E mesmo que se recolha, o estrago vai ser feito, porque vai começar o boca a boca, né? A pessoa, também na internet, nós temos o celular hoje, que você, na palma da mão você divulga aquilo. E muitas vezes o eleitor, ele sabe que aquilo é mentira, mas você fala, não, mas eu concordo com isso. E divulga, e repartilha ali com um grupo com 100, 200 mil pessoas. Não interessa se é verdade, né? Muitas vezes ele divulga porque ele pensa daquele jeito, né? Que ele pensa, fala, não, é isso aqui mesmo, vou divulgar. Certa vez eu até falei, olha, mas você está falando, uma colega, olha, você está mentindo, você sabe que isso aqui é mentira. Falou, eu sei, mas esse povo fez muito mal e eu quero fazer mal para eles também. Assim... Tá certo. Eu queria, inclusive, professor, convidar o senhor para voltar, porque esse assunto ele é muito polêmico, aprofundar cada vez mais. É importante que a gente traga essa discussão para os meios de comunicação, porque é aquela história, né? Todos nós temos regulamentação. A nossa emissora aqui, ela tem realmente que seguir determinadas regras e é importante que também empresas de outros países que venham para cá, que sigam as nossas regras, né? Isso não tem segredo nenhum. Professor, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter o senhor com a gente aqui. O prazer é meu, Jordevar, me coloca à disposição. Para mim é sempre um prazer estar levando esclarecimentos sobre o direito eleitoral, principalmente numa eleição complicada e complexa como são as eleições municipais. Muito, né? E é em todo o país. Vamos continuar agora com mais informações. Ontem nós tivemos uma sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, muitas discussões, muitos projetos foram colocados em prática. Destaque para a resolução que extingue a participação online em sessões ordinárias da Casa. Monalisa Carneiro. No segundo encontro plenário da semana, 39 deputados estaduais marcaram presença.
Lineu Olímpio usou a tribuna no pequeno expediente para explicar proposta de sua autoria apresentada no início da sessão, que prevê um espaço no mercado de trabalho para recém-formados. O nosso projeto vem criando uma cota aqui no estado de Goiás, de modo que o estado, as empresas que prestam serviço para o estado, têm a obrigatoriedade de reservar uma cota de 20%, de modo que possa selecionar. Aí poderá ser pelo o histórico escolar do profissional, né, ou talvez de uma maneira de estágio que ele possa ter feito, executado, dentro do período em que estava fazendo, cursando o seu curso. Então, é essa a nossa preocupação, é dar oportunidade àqueles que nunca tiveram um emprego, não ser excluído do mercado tão importante na disputa que nós temos hoje. Na ordem do dia, a proposta do governo que concede benefícios foi aprovada. Eu queria explicar aos novos parlamentares que é o benefício especial, uma segunda parte da reforma, onde das pessoas que entraram no Estado entre 2003 e 2017 vão ter, da mesma forma do governo federal, a oportunidade de ir para o benefício especial ou não. Então, é uma medida importante para várias categorias do Estado, onde vão ter oportunidade de mudar o seu regime, ficando, por exemplo, com uma parte dele no INSS, com 7.780, e o restante através da Previdência Privada, quem entrou no Estado entre 2003 e 2017. Proposta da mesa diretora, que prevê o retorno das sessões presenciais, foi aprovada pela ampla maioria dos parlamentares. Já há algum tempo a gente vinha discutindo entre nós, os deputados e deputadas, onde a gente vinha tratando da necessidade de se retomar as discussões aqui no plenário, até para não esvaziar o trabalho. Não pode ser visto simplesmente como no momento da votação de cada matéria. Temos muitas comissões que esta atuação de forma presencial fortalece as comissões, fortalece o trabalho do parlamentar e fortalece, inclusive, a percepção da sociedade sobre a importância do Poder Legislativo em dar não só retorno às políticas públicas, mas também na discussão dos problemas mais importantes que o povo vivencia. O líder do governo, o deputado Thales Barreto, articulou para a volta das sessões presenciais. E é importante também o parlamentar não ficar dentro só do seu gabinete, porque se a gente deixar ficar só dentro do gabinete, os próprios assessores, as pessoas que vêm nos visitarmos, as pessoas que são parceiras nossas politicamente, muitas vezes inibem para a gente poder vir para o plenário. Agora tem que ter a obrigação de vir aqui, de bater o ponto. Nós sabemos que tem um mínimo de 12 pessoas para abrir sessão, posteriormente nós vamos abrir também esse debate maior dentro da casa. Então é a busca de um parlamento forte, como sempre foi o parlamento goiano. O presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, destacou que com a aprovação da resolução, o novo regime das sessões passa a vigorar a partir da próxima terça-feira. Durante as discussões, o chefe do Legislativo goiano, deputado Bruno Peixoto, ainda reforçou com os colegas parlamentares que às quintas-feiras os encontros no plenário e também as reuniões de comissões permanecerão de forma híbrida, ou seja, o deputado poderá marcar presença tanto de forma remota como de forma presencial. Os deputados também aprovaram a inclusão de representante da Assembleia Legislativa de Goiás no Conselho Estadual de Educação do Estado. A iniciativa partiu do deputado Paulo César Martins. Gente, nós vamos falar agora de um movimento muito importante que está acontecendo em Goiás, que é o movimento Lixo Zero. E aí nós estamos recebendo aqui a Raquel Ferreira, que é coordenadora desse movimento. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos começar, inclusive, a semana passada nós tivemos uma discussão bastante ampla aqui na Assembleia Legislativa sobre esse tema. Qual foi o resultado? Exatamente, o DEVA foi o segundo fórum Lixo Zero Goiás, onde a gente conseguiu, em 4 dias, fazer uma mega discussão
partindo desde as ações municipais para a gestão integrada do resíduo e como que o município vem buscando organizar a sua parte de gestão, principalmente por conta do encerramento dos lixões, até discutir diversidade, sustentabilidade, racismo ambiental, cooperativas, enfim, explicar que a responsabilidade ela é compartilhada e todos os entes têm, né, que cumprir o seu compromisso em relação à sociedade. E quando a gente fala dessa discussão, como é que você percebeu a participação? Eles vão falar se isso atingiu outros municípios além de Goiânia. Com certeza, foi até interessante que nós tivemos um mapa de Goiás lá embaixo, onde quem viesse representando o seu município poderia assinar. E nós tivemos muito mais assinaturas e adesões do que a gente estava esperando. Oficialmente, na programação, foram apresentados 15 municípios com as suas soluções de gestão integrada, mas nós tivemos uma participação ampla. Fiquei muito contente porque veio muita cidade do entorno, ali de Brasília, então está uma certa distância nossa, às vezes é tão difícil a gente ter essa comunicação, e a gente teve uma boa participação ali também do entorno, foi bem interessante. E o que vocês tiraram desse encontro? Olha, Jodeba, basicamente se percebeu que os municípios do estado de Goiás precisam de ajuda para a solução do encerramento dos lixões. A gente tem esse decreto que hoje o estado está obrigando aí a encerrar isso, mas encerrar como? Como fazer isso? E como que a população também pode atuar? Então a gente vem com um viés muito educacional, inclusive para os próprios prefeitos e secretários, tivemos participação de muitos vereadores também, mostrando para eles que não é tão difícil. Não é fácil, mas também não é difícil. Com técnica e com a boa vontade, que é a parte mais importante, né? As pessoas querendo fazer, é possível solucionar isso de maneira eficaz. Mas qual é o caminho? Olha, o caminho é a educação, sem sombra nenhuma de dúvidas. Por quê? Porque a partir da educação, você ensina o cidadão, qualquer um de nós que estamos presentes aqui hoje, né, dentro desse estúdio, somos responsáveis pelos resíduos que geramos. Então, até chegar na responsabilidade do município com a coleta, ou das indústrias com a logística reversa, começa por nós. Nós que estamos com esse material na mão, e esse material na nossa mão, somos nós que vamos fazer a escolha entre ele, por exemplo, ser encaminhado para reciclagem, ou ele se torna lixo e ir para o aterro. Então, tudo começa na educação. Você fala da separação do lixo em casa. Começando em casa, não só em casa. Estão fazendo essa coleta com certeza seletiva? Tem muitos municípios que estão iniciando, mas se você começa uma coleta seletiva onde a população não sabe o que tem que separar, é muito difícil. Por isso que a gente fala que essa gestão ela funciona como uma engrenagem. Todos nós temos que fazer de uma forma concomitante. Porque beleza, você tem a cooperativa lá, mas qual que é o nível desse material? Por exemplo, em Goiânia, cada caminhão da coleta seletiva que chega para uma cooperativa nossa aqui hoje, 30% deste material que está dentro de um caminhão seletivo, que já era para estar separado, ele vira rejeito. Então, ainda chega lixo na cooperativa. Então, por isso que é necessária a educação. A gente precisa ter a cooperativa formalizada para dar condições dignas para esses catadores executarem o seu trabalho, mas o material que chega até eles é preciso estar separado de boa qualidade. Senão a gente dá a estrutura, mas continua chegando lixo para eles. E como fazer, por exemplo, a gente acabar com o lixão? Olha, são várias coisas que precisam ser feitas. Basicamente, o primeiro de tudo é pensar nas pessoas. Hoje, a atual histórico do lixão, né, não só no estado de Goiás, mas do Brasil, é terem pessoas que vivem desse lixo. Então, a gente tem famílias inteiras sobrevivendo ali de catar, de colocar a mão naquela meleca. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como cuidar dessas famílias. No segundo momento é pensar nos catadores como uma classe trabalhadora. Eles são trabalhadores, eles não querem mais serem vistos como uma classe que precisa da assistência social. Num primeiro momento, no momento emergencial, sim, mas eles são trabalhadores, eles precisam ser remunerados por esse serviço. E no segundo ponto, melhorar a infraestrutura da cidade, colocar a coleta seletiva, educar o cidadão, começar também e principalmente pelas escolas. Nós apresentamos um case, por exemplo, no fórum da cidade de Lages, onde foi possível, através da compostagem, sendo implementada em todas as escolas do município ao mesmo tempo, foi reduzido 45% do lixo mandado para o aterro sanitário, tirando o orgânico, que é 60% desses resíduos da nossa casa. Então, se a gente começar pela educação, é porque a gente sempre pensa no final. A gente pensa em tratar o lixo, mas a gente não pensa em evitar de gerar o lixo. Os municípios estão pensando dessa forma também? Com certeza. Por quê? Porque é econômico,
Jordevar. Os municípios são muito pequenos, então eles não têm condição de ter o próprio aterro sanitário. Então o que eles fazem? Constroem uma área de transbordo, mas precisa pegar esse lixo e levar para outra cidade. É oneroso para eles. Quantos caminhões eles têm que levar? Quantas vezes por dia? Então, tendo em vista que esse trabalho começa no próprio município, em vez de levar 5 caminhões, por exemplo, por dia, ele passa a levar 1. E tratar isso dentro do município. Então, quando eles perceberam a economia que se fazer a coleta seletiva e se tratar isso de maneira eficiente, com certeza eles começaram a perceber que eles estão enterrando dinheiro. Tá certo. E como é que vai ser a discussão a partir de agora? A discussão ela é diária, ela é a todo momento, ela é o tempo inteiro. E a gente está sempre aí discutindo com a sociedade. Nós temos o projeto Jornada Lixo Zero. Todo final de semana nós estamos em algum parque, alguma praça da cidade, recolhendo materiais, fazendo a educação ambiental. Esse projeto já acontece há 4 anos. Quem quiser acompanhar a nossa logística, os nossos projetos, pode seguir no @Lixo Zero Goiás Oficial no Instagram. E por lá vocês acompanham todos os projetos que o Movimento Lixo Zero Goiás executa, não só em Goiânia, como em todo o estado de Goiás. Tá certo. Raquel, eu queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço, nós que agradecemos o Movimento Lixo Zero sempre pelo espaço e pela oportunidade de trazer um pouco dessa consciência, dessa sustentabilidade para o cidadão, ainda mais estando aqui na Casa do Povo, né? Aqui que tem as discussões, é aqui que tem o poder da caneta para promover essa transformação que a gente precisa no nosso estado. Muito obrigada. Grande abraço, obrigado pela sua participação. Nós vamos continuando aqui. Gente, os supermercados são empreendimentos comerciais de extrema importância para o abastecimento da população. Graças a eles, os alimentos e os demais produtos de primeira necessidade podem chegar até o cidadão. Pensando nisso, o deputado estadual Eduardo Prado realizou uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Associação Goiana de Supermercados. Confira mais detalhes com a Luana Castro. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realizou uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da AGOS, a Associação Goiana de Supermercados. A solenidade foi promovida pelo deputado delegado Eduardo Prado. Nós estamos sempre lutando pelos supermercadistas, pelos supermercados do estado de Goiás. E 50 anos da AGOS é uma sessão aqui que repleta de pessoas que fazem a diferença na economia do nosso estado. Como principal representante do segmento, a AGOS conta com aproximadamente 1.000 supermercadistas associados responsáveis por levar alimento à mesa de mais de 7 milhões de goianos. O presidente da entidade, Sirlei Couto, falou sobre o reconhecimento prestado à categoria. Nós hoje representamos 9,2% do PIB brasileiro. Estamos aí em todas as cidades do estado de Goiás, com pequeno, com grande varejista. Então vai ser uma noite memorável. Eu agradeço muito ao nosso deputado. Os homenageados comentaram como se sentem privilegiados por receber o certificado de mérito legislativo. Para nós é uma satisfação muito agradável, muito boa, né, a gente ter esse reconhecimento, né, aí pelos fornecedores, pelo segmento supermercadista. O varejo alimentar é muito importante aí nas vidas das pessoas, das famílias. O empresário José Alves compôs a mesa durante a solenidade. Ele destacou a importância da AGOS, a Associação Goiana de Supermercados. Para mim é um motivo de muito orgulho. Tenho um relacionamento com a AGOS de longa data, vi a AGOS nascer, certo? E temos estado junto com eles e continuaremos apoiando a AGOS em todos os seus projetos, porque é uma entidade muito importante para o setor varejista de Goiás e tem uma integração nacional também muito importante. Gente, vamos falar de saúde agora. Nós estamos recebendo aqui a médica infectologista, a doutora Juliana Barreto. Primeiro, bom dia, doutora. Tá tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você. A doutora Juliana fala de vários assuntos, mas hoje a gente vai falar de um assunto específico. Vamos falar do beijo, não é isso? Dia 13 de abril é comemorado o Dia Internacional do Beijo. Agora, do ponto de vista de saúde, emoção é muito bom, né, doutora? Mas do ponto de vista de saúde, tem riscos? Tem riscos se alguma das pessoas que está beijando tem ali lesão, né, na boca, mas é importante ressaltar que o beijo como você disse, emocionalmente é muito importante, muito bom. Um então gesto de carinho, né? Um gesto de carinho. Então a gente fala, tem algumas doenças como o herpes vírus,
como o HPV, como a sífilis, como a mononucleose infecciosa, que é o vírus do Epstein-Barr, que são as principais doenças que podem ser transmitidas pelo beijo. A sífilis também? Também, mas só se a pessoa estiver com lesão ativa na região perioral. Sim. Porque senão já tive ou já foi tratada, isso não transmite. Né? Então a pessoa tem que estar com lesão ativa. Por exemplo, a pessoa que tem o vírus do herpes, ela tem esse vírus incubado, o vírus do herpes simples. Então ele fica ali, como se a gente fala, dormindo no corpo. E às vezes ele manifesta com essas lesões, por exemplo, com a lesão oral. Se a pessoa tiver com a lesão perioral, ela tem risco de transmissão do vírus naquele momento. Se não, ela não transmite. Pois é, eu até queria trabalhar esses temas que hoje nós temos tantas doenças, né, tantos problemas, né, que acaba a gente imaginando que a gente tem que ficar um pouquinho distante das pessoas, mas não é bem assim. A doutora já deixou isso claro. Doutora, vamos falar, por exemplo, Covid, por exemplo, né? A Covid, ela transmite também dessa forma. Não pelo beijo, né? A Covid transmite pela via respiratória, né? Então seria pela saliva, se você tosse, espirra, ou até no momento da fala, a gente tem as microgotas de saliva que saem, então seria pela proximidade, pela via respiratória, e não pelo beijo, pelo ato do beijo em si, não é a forma de transmissão da Covid, nem da influenza, que são vias de transmissão respiratória. Tá, e a gente está clareando isso aqui, mas não para de beijar. Tenha cuidado, né, doutora? Tenha cuidado só se a pessoa tiver realmente com lesão perioral que não pode beijar, porque, como disse o Jordeval, o beijo em si é um ato de amor, é um ato de afeto, então senão o mundo vai ficando muito chato, né, gente? Não. Agora, doutora, eu quero aproveitar a senhora para a gente tratar de outro assunto, HPV. Como é que está essa situação e a importância da vacina? A vacina hoje já faz parte do calendário vacinal dos adolescentes, né? Então, aí as crianças, na verdade, acima de 9 anos, já está incorporado no Programa Nacional de Imunização. É importante. Quem não é, nós adultos, por exemplo, que não tinha no Programa Nacional de Imunização e quero vacinar contra o HPV, vale a pena? Vale, sempre vale. Hoje já está aprovado, né, que o HPV vai diminuir incidência de câncer de colo de útero na mulher, incidência de câncer de pênis nos homens, de câncer de vulva nas mulheres, né, de toda a região do trato ali genital feminino e masculino. Então já está super comprovado que vale a pena em qualquer idade, que reduz a incidência desses cânceres, mesmo já tendo tido contato com o HPV. Agora, na vacinação do HPV, qual que é a idade que a pessoa tem que vacinar? A partir de que idade? A partir de 9 anos. 9 anos. Menino e menina. Tá. Aí os meninos, mas já passei, tô com 14 anos. Não tem problema, tá na hora de vacinar. E se não vacinou e tiver 30? Também? É o que eu também pode vacinar, mas aí ele já não entra no programa do governo. Se ele não tá, se ele passou dessa idade de adolescente, ele vai ter que buscar a rede privada para fazer a vacinação de forma privada. Doutora, eu quero até falar de uma notícia que saiu agora de manhã. O Ministério da Saúde mudou a faixa etária para a vacinação da questão da dengue. Até então, vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14, mas o Ministério da Saúde acaba de divulgar uma nota ampliando, né? Podem tomar a vacina agora, de 4 anos até 59 anos de idade. Isso é bom? Isso é excelente, porque estamos vivendo um surto de dengue, né? Um momento epidêmico. A dengue é uma doença que mata e mata muito. É uma doença grave. Nós estamos assim num momento que não está tendo controle do foco, que é o mosquito. Então, aumentar, ampliar é uma necessidade, inclusive, ainda bem que o governo federal fez isso, né? Já estava no momento. Então, todo mundo que puder buscar a vacina aí de 4 a 60 anos, busque a vacinação. Ela é feita em 2 doses, então faz uma dose agora, depois de 90 dias fará outra dose. A gente percebeu, né, doutora, que ainda os pais têm receio. Tanto é que o índice de vacinação contra a dengue, mesmo estando de graça para essa faixa etária de 10 até 14 anos, foi pequena. Metade das doses foram utilizadas aqui no nosso estado de Goiás. É um número muito baixo. Como é que a gente faz para vencer esse medo que as pessoas ainda têm de vacina? Gente, o que eu posso falar não sei se vocês já conheceram, mas pessoas da minha idade ou mais velhas às vezes já tiveram a oportunidade de ver alguém que foi vítima da poliomielite, da polio, né? Então, uma pessoa que nasceu normal
e às vezes minha mãe é pediatra e eu tive a oportunidade muito na infância de conviver com isso, de ver pessoas que tiveram um nascimento normal e depois foram para a cadeira de roda, né? Tiveram sua vida ceifada com muitas dificuldades. E a vacina veio para salvar essas pessoas. Então hoje as nossas crianças não são mais vítimas da poliomielite, graças à vacina. Um pai que perde uma criança vítima de dengue, a dor é uma coisa irreparável. Então, assim, eu posso falar por mim, eu já tomei a vacina da dengue, e nem estava no grupo que estava pela rede, né, pelo governo federal, tomei na via privada. Então, eu sou uma estimuladora da vacina, é uma vacina segura, uma vacina que pode salvar vidas e evita que você entre nas complicações da dengue. A dengue ainda tem um fator mais agravante em relação, por exemplo, à Covid-19, que ela não escolhe muito bem quem que vai agravar. Então, ela não tem assim, se tem comorbidades, tem sempre maior chance de agravar, sim, mas as pessoas sem comorbidades também podem agravar com a dengue, inclusive pessoas jovens e crianças. Nós temos crianças e adolescentes que morreram, vítima em Anápolis mesmo, uma menina de 16 anos, né, doutora? Então, são situações que a gente acaba cada dia mais preocupado, né? Com certeza. E como o mosquito está em todos os lugares, a única forma, assim, além do que a gente pode usar, além do repelente, é a vacina. E esse ano a gente está tendo esse artifício ainda, porque antes a gente não tinha. Então, vamos aproveitar que estamos tendo esse artifício de forma de prevenção para usá-lo, né? Tá certo. Então, vamos vacinar. Vamos vacinar, gente. Doutora Juliana Barreto, muito obrigado pela entrevista da senhora com a gente aqui no Agora Goiás. E é sempre importante a gente abrir espaço para esclarecer a população, né? E incentivar a questão da vacina, né? Com certeza, Jordevar, é importantíssimo a gente fazer essa prevenção. Tá bom. Vamos continuando aqui. Olha, nós vamos falar agora. Você sabia que você pode pagar com segurança, por exemplo, a sua fatura de energia atrasada diretamente com o agente responsável pelo corte? Bom, a articulação para a implantação dessa prática foi realizada e discutida pelo deputado Lineu Olímpio do MDB. O repórter Tom Barbosa chega para trazer mais informações sobre essa situação. O deputado estadual Lineu Olímpio, presidente da Comissão de Minas e Energia, se reuniu através da comissão com executivos da concessionária de energia elétrica Equatorial para falar sobre o seu projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade da concessionária de energia elétrica em oferecer opções de pagamento ao consumidor no momento da suspensão do serviço. Segundo o parlamentar, a intenção é garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, proporcionando mecanismos mais rápidos e acessíveis para a quitação de débitos e reduzir os transtornos. Quando aconteceu a apresentação desse projeto, nós entramos em contato com a diretoria de Relações Institucionais, do Dr. Humberto e toda a sua equipe, sentamos aqui e ele falou que iria encaminhar essa proposta. O gerente executivo de faturamento, Marcos Aurélio Silva, disse que o projeto vem ao encontro com a política da empresa, que é manter uma boa relação com o consumidor e oferecer um serviço de qualidade. Nós implementamos aqui em Goiás o que nós chamamos de agente comercial. Então, o que antes era um eletricista, que ia até a casa dos nossos clientes para fazer o corte, hoje ele já vai para negociar, para tentar fazer um parcelamento para o cliente e já receber essa conta na hora. A gente sabe que a energia é fundamental para todo mundo, a gente não quer que o cliente fique sem energia. Então, nós estamos alinhados com um projeto do deputado, né? Nós acreditamos que faz sentido para o goiano precisa ter essa segunda chance, às vezes o cliente esquece de pagar uma conta, e é uma questão cultural de Goiás, muitos clientes estão com contato desatualizado e a gente não consegue avisar antes que ele tem essa conta em atraso. Lembrando que o consumidor tem a opção de pagar via Pix, cartão de débito e crédito e dividir em até 24 vezes. Eu vou fazer até o teste, que eu vou fazer o pagamento da minha. Vamos, o senhor quer no cartão? Cadê no QR Code? Pronto. E aqui sai o comunicado? Já vai dar aqui comunicado que vai dar e vai dar o recibo aqui. O cliente que quiser parcelar, pagar pela internet também com cartão, a gente já oferece no nosso site esse parcelamento em até 24 vezes. Nossa equipe foi para a rua conferir de perto como é realizado esse trabalho. Abordamos alguns consumidores que tinham débitos existentes, mas nenhum deles quis falar com nossa equipe de reportagem. Este casal, Leandra e João Vitor, havia pago a fatura um dia antes. Com a chegada do agente, teve sua situação regularizada.
a partir de agora, então, se você estiver devendo a Equatorial, a concessionária de energia, você pode pedir para o agente vir na sua residência e negociar. Novidade, dessa eu não sabia. Qual é a recomendação que você dá para quem está abrindo as portas, os portões de casa para receber os agentes? Para que, como é algo que surgiu há pouco tempo, muitas pessoas ainda ficam na dúvida, né? Se pode ser algum tipo de golpe, algo do tipo, que nem já aconteceu, né? Então, para que as pessoas agora fiquem mais tranquilas, né? Ver a maquininha da própria Equatorial com o nome escrito Equatorial Energia, né? O crachá? Isso, o crachá de identificação. No comprovante de pagamento sai ali o nome do cliente, tudo certinho. A gente chega bem identificado com a moto da empresa, com todos os emblemas ali, Equatorial, né? Ou tudo uniformizado com o crachá, né? Então, assim, com a roupa também, né? Então, assim, para o cliente não ficar... Pode ficar mais tranquilo agora, né, a partir de agora. Nós pedimos para o cliente, se ele quiser confirmar os dados, ele pode acessar o aplicativo da Equatorial, o site da Equatorial, até pelo próprio WhatsApp. O cliente pode pegar o verso da conta de energia dele, tem todos os nossos canais de atendimento. Ele pode até conferir os valores da fatura, ver se os valores estão batendo, assim ele evita fraudes. Gente, nós vamos falar agora de futebol e vamos falar de futebol com alegria, né? Porque tá chegando primeiro, porque eu vou entrevistar agora, né, um campeão mundial de futebol pela seleção brasileira, Hugo Duarte, que tá aqui, tá bem? Bom dia, Jordevar Rosa. Alegria, torcida do Vila, 2-0 no Cuiabá, só alegria lá no Tigrão. Peraí, antes da gente falar nisso, ontem eu perguntei pra você, qual vai ser o placar? Você na bucha. 2-0 pro Vila Nova. O Vila tem que dar uma resposta ao seu torcedor. Agora tem um detalhe. Espero que não seja o Kinder Ovo lá em Cuiabá, né? Porque você acha que vai classificar, joga pelo empate, pode perder por 1-0. Vila Nova, mas eu tô botando fé no Tigrão que ele vai pra final contra o Paysandu. Tá certo, eu também chutei 2-0, nós dois acertamos. Parabéns. Vamos fazer o seguinte, Kennedy, prepara as imagens aí dos 2 gols do Vila Nova e os melhores momentos para a gente mostrar aqui. A gente vai discutindo, né, durante essa apresentação das imagens. Vamos lá. E eu quero até que você coloque para mim quem foram as pessoas que marcaram os gols. O Alisson e o Conceição, zagueiro, né, de cabeça no segundo tempo. Esse aí foi o primeiro, do Alisson. O Alisson. Esse Alisson sempre tem jogo, ele marca, né? Goleador, né? Um jogador que tem feito a diferença. Mas eu gostei do time do Vila ontem. O time do Vila jogou bem. O Cuiabá também teve oportunidade. O Denis foi muito bem na partida. Enfim, o Vila Nova fez um bom jogo e eu estou acreditando na classificação do Vila. É claro que o Cuiabá jogou com o time misto, mas eu costumo dizer que o Cuiabá não é o Barcelona, não é o Real Madrid. O Vila tinha tudo para vencer lá. O segundo gol, a cabeçada do Anderson Conceição. Até eu faria, viu? Sozinho, faria não. Né? Não? Faria não é fácil não? Assim não. Parece. Se o Hugo tivesse no gol era diferente. Pegava também não. É muito perto, a cabeçada certeira. Vila Nova 2-0. Tigrão tem tudo agora, Jordevar, para classificar. Tá, não pode perder de 2. E a gente, nós temos outras imagens também. Olha só, essa imagem aí, inclusive essa imagem foi feita pelo Instagram do Vila Nova, que mostra um outro ângulo, né, da jogada. Eu também gosto dessa imagem. Aí a gente vai ver o gol de cabeça, que foi o segundo, né? Ver se você faria também? Agora não, agora eu acho que eu erraria o gol. Por esse ângulo aí eu erraria o gol. Mas agora vamos fazer o seguinte. Agora o próximo jogo já vai ser contra o Cuiabá lá. Lá, dia 12 de maio. O Vila pode empatar, pode ganhar, pode perder por um gol de diferença que vai para a final da Copa Verde, é isso? O Jordevar, é aquilo que eu costumo dizer, o Vila joga por 3 resultados. 3 resultados. A vitória, né, o empate ou a derrota por diferença de um gol. Não é possível que não classifica, mas eu só acredito vendo a classificação do Vila. Eu estou acreditando, mas... Eu estou imaginando que você deve estar pensando no ano passado, né? Sim, e torcedor do Vila também. Quando só depende do Vila, aí que é o problema. Quando depende dele. Pois é, você sabe então que é o momento do Vila exatamente provar para ele mesmo e para o torcedor que é possível. Porque a situação agora do Vila, para chegar à final, é muito boa. Sim, o Vila fez por onde, esse jogo deu mais confiança ao elenco, mesmo sendo um time que os 10 jogadores contratados não puderam e não vão poder jogar a segunda partida. Esse time que bateu ontem o Cuiabá por 2-0 é o time que jogou o Campeonato Goiano, que é um time limitado. Fernandão continua sem fazer gols, mas o Alisson está ali
para ajudar e resolver o problema do Vila. Agora é o seguinte, quem passar dessa fase aqui, ou Cuiabá ou Vila Nova, já tem adversário já definido. Definido. Paysandu, do treinador Hélio dos Anjos. Né? Do Hélio dos Anjos, que falou mal do Goiás, né? Ele ama o Goiás, sabe que não tem hipótese de vir treinar o Goiás mais, então eu vou falar mal, não vou voltar mesmo. Não tem problema. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a importância de ser campeão da Copa Verde? Copa do Brasil. A única importância da Copa Verde é o caminho mais curto para você conseguir chegar na Copa do Brasil e na terceira fase. Né? Não pega aqueles times sem boca, meia boca na primeira fase, você já entra já como o Goiás, né? Já pegou o Cuiabá. Pois é, já começa ganhando um dinheirinho a mais, né? Aliás, dinheirinho não, milhões, né? Já entra na terceira fase, né? Já é praticamente 2 milhões. 2 milhões, então, né? Para o Vila Nova, para qualquer clube, não é para o Vila, não. É o sonho de qualquer clube, pelo menos, entrar numa Copa do Brasil, nem que seja na primeira rodada, que já pega 780 mil. Já que você acertou ontem o placar entre Vila Nova e Cuiabá, hoje tem outro jogão. Hoje. O Atlético já faz a segunda partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu para o Flamengo, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro, as duas equipes precisam vencer, então eu estou acreditando no empate. O jogo hoje. É lá? É lá no Newton Santos, eu estou acreditando no empate hoje, pelo equilíbrio das duas equipes, mas lembrando que o Botafogo, ele é favorito a vencer a partida. Mas você chuta aí um placar? Pode chutar, porque aqui a gente faz o seguinte. Não há um empate, eu vou para o empate porque está muito equilíbrio, as duas equipes vêm de derrota, não podem perder. Então, quando não pode perder, a tendência é conseguir um empate. Então tá, amanhã você vai voltar, tá, 1-1 para você. Eu vou fazer o seguinte, 1-0 para o Atlético. Não, pode ser um resultado normal, como eu disse, o Botafogo vencer é normal, o Atlético vencer é normal. Eu sei que já estamos chegando quase no final, mas deixa eu só dar uma notícia para o torcedor do Goiás. Ontem foi o sorteio da Copa do Brasil, o Goiás jogará contra o Cuiabá, na terceira fase, o Cuiabá que perdeu para o Vila, o time reserva. E lembrando ao torcedor do Goiás que o Cuiabá é um bom time, mas não é o Barcelona, não é o Real Madrid, está ao alcance do Goiás. Você lembra a data desse jogo já? Não, assim... Ainda não. Foi mas sorteio definido. ontem, o adversário é Cuiabá. E agora é jogo de ida e volta. Normal, dois jogos, né? O Goiás joga em casa, se eu não me engano, em casa, a primeira partida, e a segunda em Cuiabá. Amanhã eu dou mais bom pra gente fazer o seguinte, a gente despachar o Cuiabá 2 vezes, né? Tá virando rotina, né? Esse Cuiabá tá aqui, virando aqui, toda hora e tomando taca. Tomou taca ontem, espero que tome uma taca contra o Goiás também. Tá bom. Hugo Duarte, obrigado, amigo, pela sua participação aqui, pelos comentários sobre o futebol. Daqui a pouco você tá de volta, né? Às 11 horas, o Alego Esportes aguarda por você. Tá certo, com Hugo Duarte e companhia. Um abraço para você. Gente, vamos falar da capacitação dos conselheiros tutelares. Olha, foi realizado um trabalho essencial. Eles fazem esse trabalho muito importante na defesa das crianças e dos adolescentes. E olha, ontem teve um encontro importante aqui na Assembleia Legislativa que contou com a presença de várias autoridades. A reportagem é da Edrisa Borges. Considerados essenciais à proteção da criança e do adolescente, os conselheiros tutelares são responsáveis, por exemplo, por receber denúncias de maus tratos, exploração sexual e trabalho infantil. Em Goiás, são 1.315 atuando nos 246 municípios. Nesta quarta-feira, eles participaram na Assembleia Legislativa de mais uma capacitação realizada pelo governo de Goiás. O tema escolhido: atribuições e competências. Temos que ficar a par de todas as leis para trabalhar com as crianças e adolescentes. Então a capacitação ela vai ser muito importante, não só para mim, mas para todos os conselheiros aqui presentes. Né? Sempre bom a gente estar capacitando, as leis, né, mudam e a gente precisa estar atualizados, né, para que a gente possa atender as nossas crianças e os nossos adolescentes com propriedade. Estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, e demais parlamentares, o governador Ronaldo Caiado, a coordenadora do Goiás Social e primeira-dama Gracinha Caiado, entre outras autoridades. Durante a programação, também foi feita a entrega de smartphones a todos os conselheiros. Os conselheiros e conselheiras tutelares fazem um trabalho diferenciado, um trabalho de grande importância. E esse equipamento, sim, se faz necessário e vai contribuir para que possamos combater e punir
aqueles que maltratam, que abandonam as nossas crianças. Já são mais de 1000 encontros que o Estado tem feito em parceria com os conselhos tutelares de todo o Estado. Então hoje aqui é mais uma forma de podermos trabalhar juntos. Os aparelhos foram doados pela Receita Federal. O deputado Virmondes Cruvinel foi um dos responsáveis pelas articulações em prol da parceria. O propósito disso, alcançar na ponta quem defende o direito das crianças e adolescentes. Um equipamento que vai ser entregue sem custo para o Estado, feito de apreensão, que vai valorizar ainda mais aquelas pessoas que buscam ir atender crianças que são violentadas, crianças que estão sem vaga em escolas e CMEIs. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social ressaltou o papel fundamental dos conselheiros para a proteção dos menores e também dos mais vulneráveis. Os conselheiros desempenham um papel fundamental na sociedade ao zelarem pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também pela defesa de direitos dos mais vulneráveis. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado anunciou a inclusão de todos os conselheiros tutelares no IPASGO, já a partir do mês que vem. No decorrer do final do mês de abril, até dia 15 de maio, tenhamos todos os conselheiros tutelares incluídos no IPASGO no estado de Goiás. Gente, toda semana a doutora Mariana Mello, médica ginecologista, ela sempre está aqui com a gente para falar de um assunto muito importante. E ela voltou. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. A semana passada a gente falou da menopausa e a gente sabe que esse assunto é muito amplo, né? E a gente quer continuar, inclusive, sobre isso. E tem uma pergunta, já vou começar com uma pergunta de um internauta, da Nádia Rocha. Ela perguntou para a senhora o seguinte: é possível se preparar para a chegada da menopausa? Sim, é possível. Inclusive, o processo da menopausa, ele não é súbito, né? Apesar de ser a data da última menstruação, a maioria das mulheres começam a ter sintomas até 10 anos antes desse evento da menopausa, que é o que eu chamei de climatério na última entrevista que nós tivemos. Só 10% das mulheres têm essa menopausa súbita sem sintomas. Tem uma idade específica ou isso depende de cada mulher? Tem uma idade específica. A população brasileira para de menstruar entre 45 e 55 anos. Então, é uma média de 51 anos. Quando... a gente tem uma média, uma diferença muito grande, 45 a 55, né? Sim, é 10 anos aí de diferença, né? Então, a média é 51 anos. Como os sintomas podem começar 10 anos antes, essa mulher pode apresentar os primeiros sintomas lá pelos 40 anos de idade. E quais são esses sintomas? Certo, existem sintomas que são subjetivos, né, como indisposição, ganho de peso, diminuição da libido, que podem ser atribuídos à queda hormonal, mas são multifatoriais, né? Os primeiros sintomas objetivos que a gente atribui ao climatério, a queda importante do hormônio, é o sangramento uterino aumentado, né? A mulher passa a sangrar mais, a ter ciclos mais curtos, é o que a gente chama de perimenopausa precoce. Aí quando acontece isso, o caminho é procurar um médico. E a reposição hormonal, eu queria saber se ela é indicada para todo mundo. A indicação, existem critérios bem definidos de indicação de terapia hormonal. Todas as mulheres têm benefício, nem todas podem usar. Quando a gente obedece às indicações e foge das contraindicações, a gente só tem melhorias para essa mulher, né? Mas tem riscos? Tem riscos, sim. Existe o risco de câncer de mama, né? Tem um aumento de 8 casos em 100 mil mulheres que usam terapia de reposição hormonal, como estrogênio e progesterona. Existe o risco tromboembólico, né? Risco de trombose, infarto, AVC, que são os riscos cardiovasculares. Então, assim, não é isento de risco. A gente precisa fazer uma triagem da mulher que está indicada usar a terapia hormonal para ver se ela pode usar com segurança. Então, é possível, de acordo com essa triagem, doutora, perceber se a pessoa não pode. Sim. Agora, tem que ter essa triagem. Tem que ter essa triagem.
Essa mulher pós-menopausa, ela já tem um risco aumentado para doenças neoplásicas, para doenças metabólicas, para doenças cardiovasculares. Então, é preciso fazer uma estratificação de risco, independente de terapia hormonal. Essa mulher precisa de um cuidado diferenciado. E se ela tem indicação, aí eu preciso investigar. Ela pode usar? Benefício ela vai ter, mas ela pode usar? Doutor, e outra coisa, nesse caso aí, a senhora falou de vários problemas, isso não provoca medo nas mulheres? Muito medo. Existe o medo de não poder usar o hormônio, né? E existe o medo de usar o hormônio. Antigamente, a terapia hormonal, ela tinha mais malefícios, porque olha que curioso, Jordevá, o primeiro estrogênio que inventaram para repor o hormônio, ele foi extraído de uma égua prenha, que é o estrogênio equino conjugado. Isso lá na década de 60, né, quando começou a terapia de reposição hormonal. Então, o estrogênio da época, ele não é igual ao nosso, ele era de uma égua prenha. Então, ele vinha com riscos aumentados mesmo. A progesterona que era usada na época é diferente de hoje. Então, fez-se um estudo, que foi o WHI, lá em 2000, e eles viram esse risco aumentado de câncer, de infarto, de AVC, e aí todo mundo ficou com medo de usar, já que estava usando um hormônio e estava matando as mulheres, né, de câncer, de infarto, etc. Então, isso gerou muito medo em todo mundo, né? Tanto nos médicos quanto nas mulheres. Doutora, semana que vem a senhora volta? Volto. Ok, a senhora escolhe um tema interessante para a gente tratar aqui, porque vamos pegar aqueles que sempre têm mais dúvidas para a gente levar a informação adequada para quem está acompanhando a gente, pode ser? Pode ser. Doutora Mariana Mello, um grande abraço, muito obrigado. Obrigada. Vamos continuar aqui com outras informações. Gente, o handball é uma prática esportiva que vem crescendo muito aqui no nosso estado. Por isso, o deputado Virmontes Cruvinel realizou uma sessão solene em homenagem às pessoas que fazem parte dessa modalidade. Detalhes com a Maristela Ramos. Nesta terça-feira, aqui na Lego, o deputado estadual Virmontes Cruvinel homenageou personalidades do handebol em Goiás. O parlamentar nos explicou a importância dessa celebração. A Assembleia Legislativa tem uma postura muito forte em apoio ao esporte, também aqui com vários projetos, tanto de nossa autoria como de colegas e também leis aprovadas. E aqui foi esse momento de resgate. Homens e mulheres valorosos, atletas que hoje ainda estão na ativa e levando o nome de Goiás para o Brasil e até para o mundo. Então foi muito válido esse momento que teve apoio de todos os colegas e nós fizemos uma sessão aí muito importante para a sociedade. A solenidade foi uma forma de agradecimento à dedicação de 67 pessoas que fizeram a diferença no esporte em Goiás. Entre elas, temos professores, árbitros e atletas. A Nelena Garcia, uma das homenageadas, nos contou um pouco da sua história e a satisfação pelo reconhecimento. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a jogar. A professora Zaina, que é uma das homenageadas, que me incentivou a participar. E aí, a partir daí, tudo desenrolou, né? Desencadeou. Eu passei a compor a seleção goiana de handebol, fui para os Jogos Estudantis. Depois disso, fui convidada para jogar no time de Goiânia, então comecei a jogar campeonatos relacionados a clubes, competições estaduais, depois nacionais. O esporte, ele permeia a minha vida desde os 11 anos, então eu acho que ter um reconhecimento com relação a isso é muito gratificante, né? Bom, parabéns, viu? Gente, com isso nós estamos encerrando aqui o nosso programa Agora Goiás, ao vivo para você da TV Assembleia Legislativa. Amanhã a gente volta com mais informações. Quero agradecer muito a sua companhia. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.